E hoje eu quero falar sobre este livro aqui, ó, este livro, a coragem a coragem de não agradar. Gente, esse livro aqui é bom, digo, está sendo bom para mim. Então eu vim aqui compartilhar algumas coisas com vocês que está acontecendo na minha vida, e eu espero que de alguma forma ajude você, inspire você aí a também tomar algumas decisões, posições aí. Bom, o que que eu quero falar, gente? Como é libertador conseguir dizer não, quando necessário. Estou falando dizer não a todo tempo, né, mas quando necessário. É libertador. Você sabe que começando aqui, hoje é dia 3 de fevereiro, e fevereiro, eu já consegui me livrar de algumas situações, assim, que ia me enroscar, sabe, eu ia me enroscar, eu sei que ia, sabe, me trazer cansaço, me trazer preocupações, e eu já me livrei de umas 3 situações, vocês acreditam? Verdade. O autor, ele fala sobre isso, né, esse é o tema do livro, A Coragem de Não Agradar. E tem uma coisa aqui que é bacana, ele fala pra que a gente não pode ter medo de dizer não. E outra coisa, assim, que é importante, que eu entendi, é o seguinte: "Não é uma frase", guarda isso. Não use o não, como uma palavra somente, mas como uma frase. É isso, é você dizer não sem ter que dar explicação. Tipo assim: "Eurides, você pode me emprestar o seu caderno?". "Não". Gente, você já fez isso? Experimenta fazer isso. Usar o não como uma frase, não como uma palavra. Qual é a diferença? Quando você usa como uma palavra, você diz assim, alguém diz assim para mim: "Eurides, empresta seu caderninho?". E aí eu digo: "Não, porque eu vou usar, porque ele é novo, porque", entende? Aí o não é uma palavra. E o libertador é que dizer não, e aqui tá de vermelhinho aqui o não, né, é dizer não sem culpa, consciente e cuidando de você mesmo. Isso é o bacana, isso é bacana. Porque eu tinha um negócio, assim, de dizer ou não dizer não para não agradar, sabe, pra aliás, para agradar. Eu tinha um problema em dizer não para a pessoa, mesmo que eu tivesse que pagar um preço alto, mesmo que eu tivesse que deixar as minhas coisas para atender a pessoa ou fazer aquilo que a pessoa queria, eu tinha uma dificuldade muito grande de dizer não. Mas o que que eu tenho aprendido, que dizer não como uma frase é libertador, é libertador. Sabe, às vezes a gente fica pegando um monte de coisa para fazer, a gente fica se comprometendo com um monte de coisa, porque a gente entende o seguinte, que: "Poxa, se eu não fizer, a pessoa vai ficar chateada, se eu não fizer, a pessoa vai deixar de falar comigo", e em outro vídeo eu já falei isso, não se preocupa. Pessoa quando você diz não, a pessoa vai ficar chateada com você, mas assim que ela precisar de você, ela volta a falar com você. Isso é normal, normal. Mas este, eh, mês já aconteceu algumas coisas na minha vida e eu vim correndo aqui para compartilhar com você. E aliás, eu quero até agradecer, agradecer mesmo, você que se inscreveu aqui no canal, muito obrigado. Você que deixou aí o seu like, muito obrigado. Que o Senhor te abençoe ricamente, amém? Que você fique aqui, aqui a gente possa trocar uma ideia. Então, olha só, eu já quis logo vir compartilhar isso com vocês, que é essa leveza de que eu não tenho que me preocupar em agradar os outros. Sabe? É isso, é a coragem de não agradar, é ter essa coragem de não agradar os outros. Porque na maioria das vezes eu fazia as coisas para agradar as outras pessoas. Não era porque, ai, isso era importante para mim. Não, não era, era para agradar as pessoas.
eu confesso, eu venho aqui abrir o meu coração, e os vídeos aqui eu abro meu coração e deixo aqui registrado, para que, de alguma forma, alguém chegar aqui, como você que está aqui hoje, possa assistir um vídeo meu e se inspirar e começar também a viver melhor. A ideia é essa, viver melhor. E viver para agradar os outros não é uma vida boa, não é. Não é uma vida de qualidade. A gente fala muito de vida de qualidade, a gente pensa na alimentação, a gente pensa no exercício físico, a gente pensa no ambiente, né, onde nós estamos inseridos. Aí, aqui no canal eu falo sobre a leveza da casa, a organização da casa, aonde menos é mais. Eu falo sobre isso, acredito sobre isso. Mas qualidade de vida também é a coragem de não agradar todo mundo, né. Relacionamento, você ficar lá tentando agradar as pessoas, tipo assim, ir em lugar que você, de fato, você não quer ir, mas você vai para agradar, sabe. É você sentar na roda, numa mesa com pessoas que, estão um assunto que não tem nada a ver com você, mas você está ali só para agradar. Para que você se livre disso, para que você se liberte, você precisa ter coragem. Eu tive que ter coragem para isso. Até porque as pessoas já estavam acostumadas e as pessoas, esperavam muito de mim, né, já estava na cabeça das pessoas, digo as pessoas que me rodeavam, já tinha a certeza que eu iria fazer, né. Então eu tive que ter coragem para isso. E o autor ele fala sobre isso e é algo fato. Se você é aquela pessoa que está aí fazendo um monte de coisa, sem querer, nem vou dizer obrigado, mas está fazendo as coisas para agradar os outros, você precisa ter coragem. Coragem para dizer não, para não agradar os teus filhos, para não agradar as pessoas que trabalham junto com você, a não agradar as pessoas que te rodeiam, os teus pais, você precisa ter coragem. E o não agradar não significa não respeitar. Não significa ser uma pessoa mal educada, não é isso não, gente. O não agradar tem a ver com a gente. Então hoje, eu ter a coragem de falar não para as pessoas, não é desrespeitando ninguém, é que tem me trazido, assim, um bem-estar, sabe, eu estou bem com isso. A primeira vez que eu passei por essa situação, de eu dizer não para alguém, foi difícil, foi. Primeira coisa, eu fiquei com aquele sentimento assim, sabe, "Será? Poxa, mas eu podia", sabe, que veio assim naquela vontade de voltar atrás, mas eu fiquei firme, entendeu. Tu tem que ficar firme também, tá. Por quê? Porque eu estava acostumada a isso, eu estava acostumada e muitas vezes a me anular, né, na situação, para deixar o outro confortável. E a gente tem esse problema. Bom, vou falar de mim, eu tinha esse problema, né, me anular para que o outro ficasse confortável. Até porque é tipo assim, né, a gente tem uma reputação a zelar, a gente, nós somos pessoas educadas, então nada. Se você vai fazer algo para agradar os outros e vai se anular, aprenda a dizer essa frase: "Não, não vou, não posso, não quero, não sei", entende? Aprenda a dizer não. Agora, se você vai fazer porque, tipo assim, é sua responsabilidade, cumpra com as suas responsabilidades. Você assumiu, tem que cumprir. Então você faz e faça bem feito, não para agradar, é porque você assumiu, ok. Se é algo que é a sua responsabilidade, né. Aí se é algo que você vai fazer para ajudar a pessoa, isso vai fazer você ficar bem, faça.
fica bem, ok? Se é esse o caso. O que neste livro fala, ele não fala sobre a responsabilidade, porque todos nós temos, vamos combinar, né? Todos nós temos, é tipo assim, eu vou ali lavar a louça da minha pia, que está suja ali, porque é minha responsabilidade. Eu não lavo a louça para agradar o meu marido, tá? Porque se a louça estiver lá na pia e naquele momento eu não estiver com vontade ou eu ter que fazer outra coisa para mim, a louça vai ficar na pia, entende? Eu não vou só lavar a louça para agradar o Lorival, não. Eu lavo a louça porque é minha responsabilidade. Eu assumi esse papel, estou dando um exemplo. Ou, o Lorival, a louça hoje é do Lorival, o Lorival que vai lavar hoje a louça da janta. Mas o Lorival tem outras coisas para fazer e eu quero ajudá-lo. Então eu vou lavar a louça, isso vai me dar um prazer, beleza, vou lá e eu vou lavar e tá tudo bem. Vocês entendem isso? Isso para mim foi libertador, gente, porque começamos aqui o mês e eu já me livrei boas de boas enrascadas, sabe. Eu ia me enrascar aí, me comprometer com coisas que de verdade não tem nada a ver comigo, com coisas que não era da minha conta, com problemas que não eram meu, que eu não causei. A coragem de dizer não me livrou. Então, assim, às vezes é uma sabe a fofoca? Essas coisas assim, fofoca, da vida dos outros. Às vezes você não tipo assim, você nem conhece a pessoa, o assunto não tem nada a ver com você, mas sabe, quando você vê, você está envolvido naquela conversa, naquela fofoca, e você está lá ouvindo, está recebendo mensagem, você não corta. Por quê? Porque você quer agradar a pessoa, né. Então, o que para mim foi, assim, libertador, nesse sentido, é que se tal coisa vai me causar um mal-estar, eu digo não. E outra coisa, deixa eu falar isso aqui também, é por isso que hoje eu já não respondo, sabe, tipo assim, na lata? Não, então alguém fala assim: "Eurides, você pode?", ou "Eurides, você empresta?". Se for por WhatsApp, você sabe que eu fechei, né, o meu WhatsApp, que é aquela história que você recebe, lê a mensagem, todo mundo sabe que você leu, eu fechei. Eu fechei e fechar esse que eu não sei como é que fala, eu te falo assim, mas fechar o seu WhatsApp é a coragem de dizer não. Não, é a coragem de não agradar. Por quê? Porque as pessoas não sabem se eu li e eu então não tenho a obrigação de, responder a pessoa ali, entende? Então, para mim fazer isso eu tive que ter coragem. Coragem, porque alguém chegou para mim e falou: "Ai, Euridice, mas agora não dá nem para ver que você leu, que você ouviu a minha mensagem". Ufa! Vocês entendem? As pessoas já ficam olhando, será? Porque até a gente está vivendo assim, né. E isso é mais uma coisa que eu estou me livrando, já falei aqui com vocês que é a história de acordar e já pegar o celular. Estou me livrando, porque a gente fica nessa ansiedade, as pessoas estão assim. E as pessoas, elas cobram demais da gente, elas querem resposta imediata. Então, uma das coisas, eu fechei o meu WhatsApp, e isso me dá tempo para responder, para pensar antes de responder. E dessa forma, eu quando eu dou uma resposta, ela é pensada, dá tempo de eu calcular. Devo fazer? Por que que eu vou fazer? Eu tenho tempo? Eu tenho dinheiro? Tem alguma coisa a ver comigo? É sério, gente, hoje eu penso nisso. Não sei se você é assim, mas eu penso hoje já e graças a Deus por isso, tá. Então, é mesmo você ter coragem. Eurides, você precisa ser forte e corajosa. Seja forte e corajosa e se é para agradar, diga não.
E, gente, agradar a outra pessoa, entende? Porque eu posso dizer sim para agradar a mim mesma, né, você pode dizer sim para agradar você mesmo. A questão é aí eu quero que você guarde aí, pense sobre isso, reflita sobre isso. A questão é a gente ficar fazendo as coisas para agradar as outras pessoas, isso não é legal. Então, este mês eu já comecei bem, já me livrei de uns 3 problemas. "Como assim, Eurídice?" Tive coragem de dizer não. E eu quero deixar esse vídeo aqui para que você aí, ó, se anime também e crie coragem de não agradar todo mundo a qualquer preço, todos os dias, a qualquer hora, ok? Esse é o vídeo de hoje, eu vou ficar aqui esperando você para o próximo vídeo. Tchau, tchau.